E aí galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. E como de costume, antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer a correção da nossa última atividade, tá bom? Das páginas 408 a 412, ok? Então vamos lá dar início à correção. Primeira questão. De acordo com as projeções das Nações Unidas, o continente africano deverá ter um aumento de 60% da sua população absoluta entre 2010 e 2050. Com a população urbana triplicando o mesmo período, a respeito da população africana e de sua evolução, podemos afirmar que: item A. Tem surgido no continente um grande número de megacidades, o que é comum em outros continentes da periferia do capitalismo. B. Se tem verificado uma concentração populacional quase sempre em uma cidade chamada cidade global. C. Ocorreu um intenso fluxo migratório internacional para o continente, partindo de diferentes regiões do planeta. E D. A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem garantido o crescimento populacional sem grandes impactos ambientais. Então, pela leitura do texto, pelo que nós já vimos nas aulas anteriores, é possível marcar, perceber que o item correto aqui é o item A, tá certo? Ou seja, tem surgido no continente um grande número de megacidades, tá? Segundo, observe as fotografias a seguir e responda as questões. A. Quais problemas ambientais abordados ao longo do capítulo estão evidenciados pelas fotografias? No caso aí nós temos a caça ilegal e desmatamento, tá bom? Ou seja, são problemas aí muito comuns no continente africano, que vem dificultando, digamos assim, o desenvolvimento dos países da África. B. Quais consequências esses problemas ambientais podem causar para o meio ambiente na África? No caso aí, com a caça ilegal, pode acabar ocorrendo a extinção dos animais, e o desmatamento ele pode simplesmente atingir regiões florestais, que vai diminuir assim, a vegetação, e também pode acabar ocasionando a degradação do solo. Próximo. Antes de o sol começar a esquentar, as terras da faixa do sul do Saara, conhecida como Sahel, 2 dezenas de mulheres de aldeias de Ouidou, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. Em um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde, um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde, barreira vegetal que se estende por 7.000 quilômetros do Senegal ao Djibouti, e é parte de um plano conjunto de 20 países africanos. O projeto ambiental escrito proporciona a seguinte consequência regional imediata: A. Facilita as trocas comerciais. B. Soluciona os conflitos fundiários. C. Restringe a diversidade biológica. D. Fomenta a atividade de pastoreio. E evita a expansão da desertificação. No caso aí, com a criação dessa muralha verde no Sahel, lembre-se que o Sahel é uma área de transição entre o deserto e as regiões um pouco mais úmidas aí, tá? Então, com a criação dessa muralha verde, ele simplesmente vai evitar a expansão da desertificação. Então, o item correto, a alternativa é. Próximo. O caso da construção da hidrelétrica GIB3 na Etiópia é um exemplo das vantagens e desvantagens do aproveitamento de água para a produção de energia no continente. Descreva a seguir. No caso, as vantagens. No caso aí, ele pode dobrar a produção de energia do país, vai levar energia para a população, vai poder usufruir desse país. A desvantagem, no caso aí, vai causar uma alteração no regime hidrológico local, tá bom? E que pode prejudicar as populações que sobrevivem desse rio. O que eu estudei? Os países africanos geram riquezas, mas estas não são distribuídas de forma justa entre sua população, acentuando as já elevadas desigualdades sociais. Por causa da riqueza natural do continente, a principal atividade econômica ao qual dependem muitos países africanos é o extrativismo mineral. As atividades da agropecuária empregam a maior parte da população do continente. De modo geral, na maioria dos países africanos, o setor industrial é limitado pela dependência de investimentos em tecnologias estrangeiras.
O crescimento das cidades, de maneira rápida e desordenada, verificado em países africanos, é reforçado pelo êxodo rural ocorrido nas últimas décadas. O crescimento dos centros urbanos leva à formação de megacidades, com população superior a 10 milhões de habitantes e a uma série de problemas sociais e ambientais. Atualmente, a China é o principal parceiro econômico dos países africanos, que se tornam importantes fornecedores de recursos minerais e energéticos para o mercado chinês. Muitos países africanos contraíram empréstimos resultantes de uma dívida externa elevada que atualmente limita seu crescimento econômico. A faixa do Sahel é uma região ao sul do deserto do Saara, marcada pela ocorrência de um clima semiárido e pela expansão da desertificação em função do uso incorreto do solo. E o desmatamento e a perda da biodiversidade são problemas graves na África, oriundos principalmente do desmatamento, da caça e do comércio ilegal de animais silvestres. E a página 412 e 413 para finalizarmos. Explique como o continente africano está regionalizado em relação às características étnicas e religiosas da população. No caso aí, levando em consideração essas características, ele vai ser regionalizado em África Islâmica, localizada ao norte, e África Subsaariana, localizada ao sul do deserto do Saara, que seria a maior região da África. 2. Leia as frases a seguir e assinale I quando a frase corresponde à África Islâmica e S quando a frase se refere às características da África Subsaariana. E tem A. Localizado ao sul do deserto do Saara, seria S. Engloba a maior parte dos países do continente africano, S. Abrange Egito, Tunísia, Líbia, Argélia, Marrocos e Mauritânia, I. Abriga cerca de 80% da população africana, S. Apresenta predominância de negros na composição da população, grandes contrastes culturais e não diversidade étnica e religiosa, S. E por último, a língua árabe é o idioma oficial desses países e é falado pela maioria da população, que também é adepta ao islamismo, E. Então a sequência correta seria S, S, I, S, S, I. Terceira, apartheid é um termo que define a política de segregação racial e territorial que tem como objetivo separar diferentes raças existentes em um território até o início da década de 1990. O país em que essa política prevaleceu fortemente foi na África do Sul, no caso, a alternativa B. E a última questão. Observe a fotografia e leia o texto abaixo. No ano de 2018, a seleção francesa de futebol, fotografia ao lado, conquistou a Copa do Mundo que aconteceu na Rússia e assim tornou-se bicampeão mundial. Dos 23 atletas presentes nessa conquista, 14 eram nascidos ou tinham ascendência africana, e alguns deles foram considerados os grandes destaques da equipe até mesmo no torneio. O efeito de levarem o nome do país ao topo do esporte mundial rendeu a esses atletas status de heróis nacionais. De acordo com o texto acima, e como o que foi estudado na página 78, percebe-se que alguns países europeus são os principais destinos de imigrantes africanos. Diante dessa informação, você acredita que todos os imigrantes africanos e seus descendentes recebem respeito semelhante aos atletas da seleção francesa de futebol? No caso, a resposta é não, não é isso? Justifica a resposta escrevendo aí o texto de vocês, tá? Mas é só para lembrar, tá certo, que tem muitos africanos que eles não são bem recebidos, né? Ou seja, principalmente a Europa atualmente está com um forte controle na entrada de imigrantes, né? Ou seja, eles acabam levando de volta esses imigrantes, tá? No caso, vocês deveriam apresentar o texto aí de vocês. E é isso, feita a nossa correção, vamos dar início à nossa aula, tá? A nossa aula de hoje vai ser uma aula de revisão e nós vamos estudar o continente africano, vamos ver um pouco sobre a diversidade cultural, seus contrastes e a economia e o meio ambiente da África, tá bom? Então vamos lá. Características naturais, né? No caso, o continente africano ele apresenta uma grande diversidade natural, né? Devido à sua localização e à sua grande extensão territorial, tá bom? No caso, vai ter o maior deserto do mundo, né, que é justamente o Saara, mas além do Saara, existem outros, né? Seria outro exemplo do deserto do Kalahari, tá bom? No caso aí, uma das vegetações encontradas na região, nós temos a savana, né? Que é a caso das florestas equatoriais, como a floresta do Congo, e a região, né, devido à sua extensão e sua grande diversidade, ele tanto vai apresentar clima de deserto, como foi citado, no caso são climas bem mais quentes,
mas também vai apresentar clima de montanhas, né? Ou seja, que é um clima já mais frio, tá bom? E aqui, para vocês observarem, né, nós temos os mapas da África apresentando aqui o clima, não é isso? No caso, nós temos um clima equatorial, nós temos um clima tropical, tá bom? Que é o predominante, nós temos um clima semiárido, rosa, nós temos o clima desértico, né, que é justamente aqui no deserto do Saara, e aqui seria o Kalahari. Nós temos também o clima mediterrâneo localizado ao norte do continente. Nós temos aí o clima de altas montanhas, né, que vocês vemos aqui, mais elevadas, né, e também temperado nessa região aqui, ou seja, é clima mais frio também, tá? Já a vegetação, nós temos aí a savana, que é a principal vegetação, né? No caso aí, a savana ela se assemelha bastante ao cerrado brasileiro, né? As árvores têm os seus troncos retorcidos, né, compostos por arbustos, gramíneas, tá bom? Nessa região também vai ter os maiores animais, tá bom? E por aí vai. Mas temos também estepes, né, floresta equatorial, que é justamente o Congo, localizado na região mais central do país, ok? E a vegetação mediterrânea localizada no extremo norte do continente, ou seja, apresenta uma grande diversidade natural, tá? Regionalização africana, né? Como nós já havíamos visto, né? O continente africano ele pode ser regionalizado da seguinte forma, né? Ao norte vai estar localizada a África Islâmica, né? Nessa região a população ela vai possuir, né, características culturais semelhantes aos povos do Oriente Médio, né? Só volta aqui para vocês verem esse mapa. O Oriente Médio é essa região, ou seja, a população simplesmente migrou para essa região, consequentemente eles receberam uma forte herança cultural, né, desse povo que migrou aí do Oriente Médio, tá bom? No caso, o islamismo é a religião predominante, né, vai ter o maior número de adeptos, tá? Já a África subsaariana, né, vai ocupar a maior extensão do continente, né? 80% da população está localizada nesta região. Nós temos aí também, né, onde vai estar localizado o maior número da população negra. Os países dessa região apresentam grandes problemas socioeconômicos, né? Os piores IDH do mundo estão localizados nesta região, na África subsaariana, ok? Essa região também vai ter uma grande diversidade cultural, tá? Tem religiões animistas, tem catolicismo, tem também população que adepta ao islamismo, tá bom? Mas apresenta sim uma grande diversidade cultural, tá bom? E outra coisa, né? A região norte, tá? Ela recebe um destaque, ela vai apresentar os melhores IDH do continente. Por quê, professor, que essa região aí vai ter esse destaque? Né? Lembre-se que essa região ela é rica em petróleo e gás natural, né? São recursos naturais que são bastante consumidos, e a sua proximidade com a Europa, né? Que vai facilitar as trocas comerciais. Esses aqui são os motivos que fazem com que essa região aqui elas apresentem os melhores IDH. Mesmo essa região, né, não sendo propícia para a agricultura, ela ainda apresenta um grande potencial aí no mercado internacional, com a comercialização do petróleo e do gás, né? No caso aqui na África subsaariana, nós temos aí o extrativismo mineral sendo a principal atividade econômica, né? Que são chamadas commodities, ok? Então vamos lá, né? Como nós já estudamos também, a África ela foi dividida entre as potências europeias, tá bom? E essa divisão foi feita sem levar em consideração as fronteiras culturais que já existiam no território, tá? E aqui é uma chave justamente para ilustrar, né, o interesse que as potências europeias elas tinham para explorar aí, o continente africano, tá bom? E eles estavam interessados justamente nos recursos naturais encontrados no continente. Enfim, nós temos também o apartheid, tá certo? Vocês podem observar, foi um conjunto de políticas, principalmente na África do Sul, né, onde ocorreu uma violenta segregação racial, ou seja, a população branca era separada da população negra, ou seja, eles não poderiam estar juntos no mesmo local. E se estivessem no mesmo local, ia ter uma área destinada, né, para os brancos e outra para os negros, ok? No caso aí, onde a minoria branca domina, né, a política, o social e a economia, né, sobre a grande
maioria da população negra, né? E é uma das pessoas que lutou contra, né, o apartheid foi justamente Nelson Mandela, que acabou se tornando presidente na África do Sul, o primeiro presidente negro, ok? Economia. O continente africano ele possui um extenso território, como nós já vimos, né, e uma grande quantidade de recursos naturais, no caso se chama de commodities, uma vez que esses produtos naturais eles são comercializados, tá? Ou seja, o continente africano ele é conhecido justamente por exportar essas commodities, ok? A maioria dos países africanos ele prossegue o seu crescimento econômico organizado em função da agropecuária e do extrativismo mineral, né, ou seja, as commodities. Atualmente, a China ela vem investindo cada vez mais na expansão da infraestrutura dos países africanos e, em troca, né, contratos que os favorecem para explorar as riquezas naturais da África, né, principalmente ali, né, os minérios e as fontes de energias, tá bom? E muitos países africanos também dependem da ajuda internacional, ok? População, como já foi falado, ela vai apresentar um baixo IDH, tá certo? Principalmente a população da África subsaariana, ok? E os melhores indicadores estão na África Islâmica, como eu já comentei, e a população está desigualmente distribuída, né? Ou seja, ela se concentra principalmente nessas regiões aqui mais escuras, né? E aí nós temos os vazios demográficos, principalmente no deserto do Saara e no deserto do Kalahari. E, né, um dos principais problemas ambientais enfrentados pela África, nós tínhamos o desmatamento, tá? Uma vez que uma grande parte da população tem como principal matriz energética a lenha, né? Além de, sem falar das queimadas. E nós temos também a desertificação. Lembre-se, a desertificação é um processo natural, porém é intensificado pela ação do homem. Como? Uso incorreto do solo, o próprio desmatamento também pode ocasionar, né, o processo da desertificação, ok? Ou seja, que apenas alguns problemas aí encontrados na África. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, um forte abraço e boas provas!